Durante 23 anos, guardei um segredo que poderia ter destruído as pessoas que me destruíram primeiro. Todas as manhãs, eu olhava no espelho e via a mesma garota de 17 anos que foi expulsa de casa, sem nada além da roupa do corpo, e uma vida crescendo dentro dela. Mas o que eles nem sabiam, o que não poderiam imaginar, era que a adolescente despedaçada que abandonaram um dia teria o futuro deles em suas mãos. E quando esse dia finalmente chegou, quando entraram em meu escritório desesperados por trabalho, não tinham ideia de que estavam implorando por misericórdia da filha que haviam apagado de suas vidas. Esta é a história de como transformei minha maior vergonha em minha maior força, e como o silêncio se tornou minha arma mais poderosa. Se esta história te comove, por favor, clique no botão curtir e me diga nos comentários o que você teria feito na minha situação. Seu apoio me ajuda a compartilhar estas histórias reais que precisam ser contadas. Eu tinha 17 anos quando meu mundo se despedaçou. Começou com uma conversa que eu nunca deveria ter tido. Contar aos meus pais algo grave que havia me acontecido. Pensei que eles me protegeriam. Pensei que acreditariam em mim. Em vez disso, eles me olharam como se eu fosse uma estranha que havia contaminado sua casa suburbana perfeita. "Você está mentindo", disse minha mãe, com a voz tão fria que parecia que o inverno havia se instalado em nossa sala de estar. "Você está inventando isso para chamar a atenção." Meu pai nem sequer me olhou. Ele apenas balançou a cabeça e foi embora. Mas essa não foi a pior parte. 3 semanas depois, tive que lhes dizer que estava grávida. Lembro-me de estar naquela mesma sala, com as mãos trêmulas enquanto tentava encontrar as palavras. O sol do fim da tarde entrava pelas janelas, e por um momento, pensei que talvez sua beleza suavizasse o que eu tinha a dizer. "Estou grávida", sussurrei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, o rosto da minha mãe se contorceu em algo que eu nunca tinha visto antes. Puro nojo. "Saia", disse ela em voz baixa. "Mãe, por favor, saia da minha casa. Agora." Ah, meu pai finalmente me olhou então, e o que vi em seus olhos quebrou algo dentro de mim que não tenho certeza se algum dia se curou completamente. Não era raiva, não era decepção, não era nada. Como se eu já tivesse deixado de existir. "Você tem 30 minutos para arrumar o que puder carregar", disse ele. "Depois disso, você não é mais nossa filha." Subi as escadas e arrumei uma única mala. Deixei tudo para trás. Álbuns de fotos, bichos de pelúcia, meu diário, a carta de aceitação da faculdade que eu nunca usaria. Deixei para trás toda a minha vida e saí para um mundo que de repente parecia impossivelmente vasto e implacável. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Fiquei em um abrigo para mães adolescentes, dividindo um quarto com outras 3 meninas que tinham suas próprias histórias de abandono. As paredes eram finas e, à noite, eu podia ouvi-las chorar, assim como eu chorava. Mas havia algo naquelas longas noites sem dormir que me ensinou algo crucial. Eu era mais forte do que pensava. Todas as manhãs, eu acordava e tomava a decisão de continuar. Todos os dias, eu olhava para minha barriga crescendo e prometia ao bebê lá dentro que construiria uma vida digna de seu amor. Sim, dela. De alguma forma, soube desde o início que estava carregando uma filha. Foi durante o meu 7º mês que conheci a Sra. Chen, uma senhora idosa que morava ao lado do abrigo. Ela havia trabalhado em confecções a vida inteira e um dia me viu com dificuldades para consertar minha única camisa decente. "Você está fazendo isso errado", disse ela, mas não com grosseria. "Suba aqui, deixe-me mostrar." Esse foi o começo de tudo. A Sra. Chen me ensinou a costurar, a ver possibilidades onde outros só viam material descartado. "Costurar é como a vida", ela me disse. "Você pega qualquer tecido que tenha, mesmo que esteja danificado, e faz algo bonito." Quando Isabela nasceu, a Sra. Chen estava na sala de espera do hospital. Ela foi a primeira pessoa a segurar minha filha depois de mim, e quando olhou para aquele rostinho minúsculo, sorriu mais do que eu jamais a tinha visto sorrir. "Ela será forte como a mãe", disse ela. "Eu posso ver em seus olhos. Se você ainda está assistindo, por favor,
Inscreva-se para ouvir mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para mim. Os anos seguintes foram um borrão de mamadas noturnas e trabalhos diurnos. Eu trabalhava em uma lavanderia durante o dia e fazia concertos de costura para ganhar um dinheiro extra à noite. A senhora Chen cuidava de Isabela enquanto eu trabalhava. E lentamente, algo que parecia uma família começou a se formar ao nosso redor. Foi a senhora Chen quem sugeriu que eu tentasse vender meu trabalho no mercado de agricultores local. Eu hesitei. Quem iria querer comprar roupas feitas por uma mãe adolescente? Mas ela acreditava em mim com uma certeza feroz. Você tem um dom, disse ela. Não o desperdice por ter medo. Naquele primeiro dia no mercado, ganhei $43. Pode não parecer muito, mas para mim, foi como ganhar na loteria. Foi o primeiro dinheiro que ganhei fazendo algo que amava. O mercado se tornou meu ritual de fim de semana. Isabela brincava atrás da minha banca e os clientes paravam para admirá-la tanto quanto minhas roupas. Ela estava se tornando uma criança brilhante e curiosa, e tinha um jeito de fazer todo mundo sorrir. Foi no mercado que conheci Rosa, uma mulher na casa dos 50 anos que havia perdido o marido e lutava com seu negócio de joias. Fizemos uma amizade baseada em nossa compreensão mútua do que significava construir algo do nada. E se unirmos forças? Disse ela um sábado. Eu tenho uma pequena loja que mal consigo pagar, e você tem habilidades que poderiam enchê-la com algo bonito. A ideia me aterrorizou, mas também significava uma possibilidade em uma escala que eu nunca havia imaginado. Passamos semanas planejando, sonhando. Rosa cuidaria das joias e acessórios, e eu me concentraria em roupas e concertos. Chamamos a loja de Segundas Chances, e tornou-se exatamente isso para nós duas. Os primeiros meses foram desafiadores. Havia dias em que mal ganhávamos o suficiente para cobrir o aluguel, mas também havia dias em que a loja parecia vibrar com energia, quando eu pegava a mim mesma e a Rosa sorrindo uma para a outra, porque não podíamos acreditar no que estávamos construindo. Isabela tinha agora 4 anos e tratava a loja como seu segundo lar. Ela se sentava em um canto com seus livros de colorir, tagarelando com os clientes que pareciam encantados com sua presença. Ela não tinha ideia de que sua mãe já havia sido algo diferente de uma empresária de sucesso. Se esta história está ressoando com você, por favor, clique no botão de inscrição. Eu compartilho essas experiências da vida real porque acredito no poder da perseverança. Com o passar dos anos, a loja cresceu. Expandimos, contratamos funcionários e comecei a desenhar mais peças próprias. Isabela tinha agora 8 anos, ajudava na loja depois da escola e encantava todos que entravam pela porta. Mas o sucesso trouxe seus próprios desafios. Quanto mais visível eu me tornava, mais me preocupava em encontrar pessoas do meu passado. A primeira vez que aconteceu, eu estava no supermercado quando minha antiga professora de espanhol do ensino médio se aproximou de mim. Eu não te conheço de algum lugar? Ela perguntou. Acho que não. Eu disse calmamente. Sou Maria Santos. Sou a dona das Segundas Chances no centro. Ela pareceu confusa. Depois sorriu se desculpando. Devo estar enganada. Enquanto ela se afastava, percebi que algo profundo havia acontecido. Eu não havia mentido para ela. Eu havia me tornado Maria Santos, empresária de sucesso e mãe dedicada. A assustada adolescente de 17 anos ainda era parte de mim, mas não era mais tudo o que eu era. Quando Isabela completou 12 anos, Segundas Chances havia se tornado uma das boutiques mais bem-sucedidas da nossa região. Havíamos nos mudado para um local maior, expandido nosso estoque, e eu tinha uma equipe de 8 funcionários. Eu havia iniciado uma pequena operação de fabricação, criando minha própria linha vendida em boutiques de 3 estados. Mas o verdadeiro triunfo não foi financeiro. Foi a vida que construí para minha filha. Ela era confiante, amada, cercada por pessoas que se importavam com ela. Ela nunca duvidou por um segundo que era desejada e valorizada. A loja continuou a crescer. No aniversário de 15 anos de Isabela, empregávamos 15 pessoas.
eu havia me tornado uma figura reconhecida na comunidade empresarial, participando de reuniões da Câmara de Comércio e conferências do setor. A cada aparição pública, eu me sentia mais confiante, mas também mais exposta. A possibilidade de encontrar meus pais se tornava mais real a cada ano que passava. Eu tinha ouvido que ambos haviam perdido seus empregos durante a crise econômica e estavam lutando para encontrar trabalho. Isabela tinha agora 16 anos e havia se tornado uma jovem notável. Era inteligente, compassiva e tinha um talento natural tanto para o design quanto para os negócios. "Mãe", disse ela uma noite, "eu quero ir para a faculdade de moda depois do ensino médio e depois voltar e te ajudar a expandir o negócio." O orgulho que senti foi avassalador. Minha filha tinha sonhos, ambições e a confiança para persegui-los. Foi por volta dessa época que decidi abrir o capital da empresa e expandir ainda mais. Contratei um consultor de negócios que sugeriu que eu considerasse contratar gerentes de varejo experientes. "Você construiu algo incrível", ele me disse, "mas para levá-lo ao próximo nível, você precisa de pessoas com experiência específica." Foi então que decidi anunciar vagas para vários cargos de gerência. A resposta foi esmagadora, mais de 200 candidaturas para 5 vagas. Eu adoraria ouvir suas opiniões sobre esta jornada até agora. Por favor, compartilhe sua perspectiva nos comentários. Passei semanas analisando currículos e realizando entrevistas. A maioria dos candidatos era exatamente o que eu esperava. Profissionais de varejo experientes. Mas também houve surpresas. Pessoas que estavam desempregadas por longos períodos, trabalhadores mais velhos lutando para encontrar emprego. Senti-me atraída por esses candidatos não convencionais. Talvez porque eu entendesse o que era ser subestimada. Acabei contratando 3 pessoas que poderiam ter sido ignoradas por outros empregadores. O processo de contratação levou quase 2 meses. No final, pensei que já tinha visto todos os tipos possíveis de candidatos a emprego. É por isso que eu estava completamente despreparada para o que aconteceu numa manhã de quinta-feira no final de setembro. Eu estava no meu escritório revisando os relatórios trimestrais quando minha assistente bateu. "Maria, seu horário das 10 está aqui para a entrevista de subgerente." "Ótimo, pode mandar entrar." A porta se abriu e 2 pessoas entraram no meu escritório. Um homem e uma mulher mais velhos, ambos provavelmente na casa dos 60, vestidos com roupas que já viram dias melhores, mas que estavam limpas e passadas. Pareciam nervosos, esperançosos e desesperados. Levei exatamente 3 segundos para perceber quem eles eram. Meus pais. Eles haviam envelhecido, claro. O cabelo do meu pai estava completamente grisalho, e minha mãe parecia menor, mais frágil. Mas não havia como confundi-los. Eram as pessoas que me haviam expulsado 17 anos atrás, que me disseram que eu não era mais sua filha. E eles não tinham ideia de quem eu era. Sentei-me ali, atrás da minha mesa, com o coração acelerado, e os observei se acomodarem nas cadeiras à minha frente. Eles me olhavam com a atenção educada de quem procura emprego, nada mais. "Obrigado por nos receber", disse meu pai. "Estamos muito interessados na vaga de subgerente. Nós 2 temos experiência em varejo", acrescentou minha mãe. "E realmente precisamos desta oportunidade." Percebi que precisava dizer algo. "Falem-me sobre a vossa experiência", consegui dizer, com a voz notavelmente firme. Eles começaram seu discurso preparado. Meu pai falou sobre sua experiência em construção e suas habilidades de gerenciamento de equipe. Minha mãe descreveu seu trabalho de secretariado e sua atenção aos detalhes. Ambos se esforçavam muito para me impressionar, para me convencer de que mereciam uma chance. Enquanto falavam, estudei seus rostos, procurando por qualquer sinal de reconhecimento. Mas não havia nada. Eu havia mudado, claro. Não era mais a adolescente assustada que eles haviam descartado. Eu era uma empresária de sucesso usando meu nome do meio, Santos. Mas, mais do que isso, percebi que eles não me viam porque nunca realmente me viram. Mesmo quando eu era filha deles, eu era mais uma ideia do que uma pessoa. Eles amavam a versão de mim que se encaixava em suas expectativas, mas quando me tornei complicada, eles conseguiram me descartar porque eu nunca fui totalmente real para eles.
Ouvimos dizer que você é uma empregadora justa, dizia minha mãe, que dá segundas chances às pessoas. A ironia era quase insuportável. Segundas chances. Esse era o nome da minha loja, a filosofia sobre a qual eu construí meu negócio. Eu dei segundas chances a inúmeras pessoas ao longo dos anos, mas nunca imaginei que me pediriam para dar uma às pessoas que se recusaram a me dar a primeira. Por favor, me diga nos comentários o que você acha que eu deveria ter feito nessa situação. Suas perspectivas me ajudam a refletir sobre esses momentos difíceis. A entrevista continuou por 20 minutos. Eles responderam a perguntas sobre disponibilidade, expectativas salariais e trabalho em equipe. Foram educados, profissionais e completamente alheios ao fato de que estavam sendo entrevistados pela filha que abandonaram. Quando a entrevista terminou, me vi diante de uma decisão que nunca havia antecipado. Eu poderia revelar quem eu era. Poderia ver seus rostos enquanto percebiam que a empresária de sucesso a quem imploravam por trabalho era a adolescente grávida que eles haviam descartado. Ou eu poderia contratá-los sem nunca lhes dizer quem eu era. Havia também uma terceira opção. Eu poderia simplesmente não contratá-los e nunca mais lidar com essa situação. Mas, ao olhá-los, vi algo que me surpreendeu. Eles não eram mais as figuras poderosas da minha infância. Eram apenas duas pessoas mais velhas que haviam tomado decisões terríveis e agora lutavam com as consequências. Pareciam cansados, preocupados e humilhados. Nós entraremos em contato, eu lhes disse. Devemos ter uma decisão até o início da próxima semana. Eles me agradeceram profusamente e saíram do meu escritório sem nunca saber que acabaram de ser entrevistados por sua filha. Sentei-me sozinha por um longo tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. 17 anos construindo uma vida, criando sucesso, e tudo havia levado a este momento. Naquela noite, liguei para Rosa e contei o que havia acontecido. Eles me sabem quem você é? Ela perguntou, incrédula. Nenhuma ideia, eu disse. Então, o que você vai fazer? Pensei sobre isso por 3 dias. Continuei com todas as rotinas de administrar meu negócio, mas minha mente voltava constantemente àquele momento em que eles entraram no meu escritório. No domingo à noite, tomei minha decisão. Liguei para ambos e lhes ofereci o emprego. Não porque os perdoei. Não tinha certeza se já era capaz disso. Não porque os queria de volta na minha vida. Eu havia construído uma boa vida sem eles. Mas porque eu aprendi algo sobre a diferença entre justiça e vingança, entre força e crueldade. Eles ficaram emocionados. Agradeceram-me repetidamente. Prometeram que não me decepcionariam. Eu disse a eles que poderiam começar na segunda-feira seguinte. Você não vai se arrepender disso, disse meu pai. Vamos trabalhar mais do que qualquer pessoa que você já contratou. Depois de desligar, sentei-me na minha cozinha e chorei. Não de tristeza, mas da avassaladora percepção de que eu acabara de fechar um círculo que estava aberto por 17 anos. Se você ainda está comigo, por favor, tire um momento para curtir este vídeo. Estas histórias não são fáceis de contar, mas acredito que é importante compartilhá-las. Na manhã seguinte, chamei Isabela ao meu escritório. Ela tinha agora 17 anos, idade suficiente para entender dinâmicas familiares complicadas. Preciso te contar uma coisa, eu disse. E preciso que você ouça de mim. Contei a ela sobre meus pais, sobre o que aconteceu quando eu tinha 17 anos, sobre a entrevista e sobre minha decisão de contratá-los. Observei-a processar essa informação, vi a raiva brilhar em seus olhos. Vi a confusão. Você vai dizer a eles quem você é? Ela perguntou. Eu não sei, disse honestamente. Estou levando um dia de cada vez. Você quer conhecê-los? Esta era a pergunta que eu temia. Claro que ela estava curiosa sobre essas pessoas que tecnicamente eram seus avós, mas nunca fizeram parte de sua vida. Só se você quiser, eu disse. E só quando você estiver pronta. Ela assentiu, processando as implicações. Estou orgulhosa de você, disse ela finalmente. Por tudo que você construiu e pela escolha que está fazendo agora. Meus pais começaram a trabalhar na segunda-feira seguinte. Observei da janela do meu escritório enquanto eles chegavam, 15 minutos adiantados.
vestidos com suas melhores roupas e carregando uma energia nervosa. As primeiras semanas foram surreais. Eu os observava trabalhar, os via interagir com os clientes, os ouvia falar sobre sua gratidão por esta oportunidade. Eram bons funcionários, pontuais, trabalhadores, ansiosos para aprender. Mas eram as pequenas coisas que me afetavam. A maneira como meu pai batucava os dedos ao pensar. A maneira como minha mãe colocava o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Eram as pessoas que me criaram por 17 anos, e ainda assim eram estranhos. Uma tarde, cerca de um mês depois que começaram, ouvi minha mãe falando com uma cliente sobre um conserto de vestido. Minha filha costumava costurar, ela estava dizendo. Ela era muito talentosa, mas... Sua voz sumiu. Naquela pausa, ouvi algo que não esperava. Arrependimento. Com o passar dos meses, me vi observando a vida de meus pais à distância. Eles estavam claramente com dificuldades financeiras e também estavam sozinhos. Não pareciam ter muitos amigos ou familiares. A parte mais estranha foi vê-los interagir com Isabela. Ela decidiu que queria conhecê-los, não como sua neta, mas como a filha da dona que às vezes ajudava na loja. Ela se apresentou simplesmente como Isabela, e eles gostaram dela imediatamente. Ela é uma menina adorável, minha mãe me disse um dia. Você a criou bem. Se ela soubesse. Eu adoraria ouvir suas opiniões sobre esta situação complexa. Por favor, compartilhe sua perspectiva nos comentários. Cerca de 6 meses depois que começaram a trabalhar para mim, algo aconteceu que mudou tudo. Era um sábado movimentado quando uma mulher entrou procurando um vestido para o casamento da filha. Ela estava claramente emocionada, falando sobre como estava animada para fazer parte desse marco. Eu a estava ajudando quando ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Eu entendo como você se sente, ela dizia a outra cliente. Eu tive uma filha uma vez e sempre sonhei em ajudá-la a escolher seu vestido de noiva. Mas cometemos alguns erros, e agora ela se foi. Eu congelei. O vestido que eu estava segurando escorregou das minhas mãos. Sinto muito, disse a cliente gentilmente. Isso deve ser muito difícil. É, respondeu minha mãe. Não passa um dia sem que eu pense nela e me pergunte se ela está bem, se está feliz, se sabe que nós... Ela se interrompeu, lutando com a emoção. Eu fiquei ali, segurando aquele vestido de noiva, e senti 17 anos de muros cuidadosamente construídos começarem a desmoronar. Porque naquele momento, percebi que meus pais carregaram seu próprio fardo todos esses anos. Eles viveram com as consequências de suas escolhas, assim como eu. Isso não desculpava o que eles fizeram, mas complicava minha compreensão de quem eles eram e com o que estavam vivendo. Pedi licença e fui para a sala dos fundos, onde chorei pela primeira vez em meses. Chorei pela jovem de 17 anos que precisou de seus pais e foi abandonada. Chorei pela mulher que me tornei, que construiu algo bonito a partir daquele abandono. E chorei pelas pessoas que meus pais se tornaram, que claramente viviam com arrependimento, mas não sabiam como consertar o que haviam quebrado. Quando voltei, minha mãe estava no caixa. Ela me olhou com preocupação. Você está bem? Ela perguntou. Estou bem, eu disse. Apenas cansada. Mas eu não estava bem. Eu estava em outra encruzilhada, enfrentando outra decisão que definiria o futuro de todos. Foi numa tarde tranquila de terça-feira, quase um ano depois que eles começaram a trabalhar para mim, que finalmente tomei minha decisão. Eu estava no meu escritório quando ouvi uma risada familiar. Olhei para cima e vi Isabela ensinando minha mãe a passar a vapor um tecido delicado. E minha mãe estava rindo de algo que Isabela havia dito. Naquele momento, observando minha filha e minha mãe juntas, percebi algo profundo. Não se tratava mais apenas da minha dor. Tratava-se de Isabela, das conexões familiares que ela nunca conheceu, da possibilidade de cura que poderia se estender além das minhas próprias feridas. Levantei-me da minha mesa e saí para a área da loja. Mãe, pai, eu disse baixinho, usando palavras que não pronunciava há 17 anos. Posso falar com vocês dois no meu escritório? Eles olharam para cima, surpresos. Tinham feito algo errado?
Claro, disse meu pai. Está tudo bem? Está tudo bem, eu disse. Só preciso falar com vocês sobre algo importante. Eles me seguiram até meu escritório, e eu fechei a porta atrás de nós. Isabela havia notado a tensão e observava através da janela de vidro. Encontrei seu olhar e assenti levemente. Ela entendeu que este era o momento para o qual estávamos nos preparando. Virei-me para encarar meus pais, que estavam sentados nas mesmas cadeiras onde foram entrevistados um ano antes. Preciso dizer uma coisa a vocês, comecei. E preciso que ouçam tudo antes de dizer qualquer coisa. Eles assentiram, seus rostos mostrando uma atenção educada. 17 anos atrás, vocês tiveram uma filha que os procurou quando estava com problemas. Ela estava com medo, estava grávida, e precisava de seus pais mais do que nunca. E vocês a descartaram. Observei seus rostos mudarem à medida que as palavras eram absorvidas. A mão da minha mãe voou para a boca, e os olhos do meu pai se arregalaram em reconhecimento. Vocês disseram a ela que ela não era mais sua filha. Deram a ela 30 minutos para arrumar sua vida em uma mala e lhe viraram as costas quando ela mais precisava de vocês. Minha mãe começou a se levantar, mas eu levantei a mão. Eu disse para ouvirem tudo. Ela se sentou novamente, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Aquela filha sobreviveu. Ela morou em um abrigo, teve vários empregos, aprendeu a construir algo do nada. Ela encontrou pessoas que acreditaram nela quando seus próprios pais não acreditaram. Ela criou uma filha linda que nunca duvidou que era desejada e amada. Meu pai estava me encarando agora, o rosto pálido de choque. Aquela filha construiu um negócio a partir de uma única mesa em um mercado de agricultores. Ela empregou pessoas, contribuiu para sua comunidade e criou algo bonito a partir dos cacos que vocês lhe deixaram. Fiz uma pausa, respirando fundo, sentindo o peso de 17 anos de silêncio finalmente se levantar. Eu sou aquela filha. Sou Maria Santos, mas nasci Maria Helena Rodrigues. Sou a adolescente grávida que vocês abandonaram. E sou a mulher que tem pago seu salário no último ano. O silêncio era ensurdecedor. Minha mãe chorava abertamente, e meu pai parecia que ia passar mal. A menina que vocês veem lá fora, continuei, gesticulando em direção a Isabela, é sua neta. Ela tem 17 anos, é brilhante, é gentil, e nunca conheceu os avós porque vocês escolheram rejeitar sua existência antes mesmo de ela nascer. Obrigada por ficar comigo durante esta jornada incrível. Se esta história te emocionou, por favor, curta este vídeo e se inscreva para mais histórias sobre resiliência e segundas chances. Minha mãe finalmente encontrou sua voz. Maria, ela sussurrou. Oh, meu Deus, Maria. Por quê? Perguntou meu pai, com a voz embargada. Por que você nos contratou? Porque eu precisava saber quem vocês realmente eram, eu disse. Eu precisava ver se vocês eram as mesmas pessoas que poderiam descartar sua filha, ou se haviam aprendido algo sobre bondade e segundas chances. E? Perguntou minha mãe entre lágrimas. E vocês foram bons funcionários. Foram gentis com os clientes e gratos pela oportunidade. Mostraram que são capazes de ser pessoas decentes, o que torna o que fizeram comigo ainda mais doloroso. Nós cometemos um erro, disse meu pai levantando-se. Estávamos com medo, estávamos com raiva. Vocês não cometeram um erro, interrompi. Vocês fizeram uma escolha. Escolheram proteger sua reputação em detrimento de sua filha. Escolheram seu próprio conforto em detrimento do bem-estar de sua filha. Nós sabemos disso agora, disse minha mãe. Nós nos arrependemos todos os dias. Então, por que não tentaram me encontrar? Não sabíamos como, disse meu pai. Não sabíamos onde você estava, e estávamos com vergonha. Vocês estavam com vergonha. Sabem como eu estava? Eu tinha 17 anos. Estava grávida e sem teto. Eu estava aterrorizada e sozinha e convencida de que era tão inútil quanto vocês me fizeram sentir. Nós três ficamos em silêncio, o peso de 17 anos de separação pairando entre nós. Você consegue nos perdoar um dia? Perguntou minha mãe. Era a pergunta que eu temia e antecipava. Eu conseguiria perdoá-los? Eu queria? Eu não sei, disse honestamente. Não sei se consigo perdoá-los. E não sei se quero.
Mas sei que não quero mais carregar essa raiva. Ela tem sido pesada e estou cansada de deixar que o que vocês fizeram defina quem eu sou. O que isso significa? Perguntou meu pai. Significa que estou disposta a tentar seguir em frente. Não para trás. Nunca podemos voltar. Mas para frente, para algo novo. Algo que reconheça o que aconteceu, mas não deixe que isso destrua o que poderia ser. E Isabela? Perguntou minha mãe. Olhei pela janela para Isabela, que fingia estar arrumando as coisas enquanto obviamente tentava ouvir nossa conversa. Isso depende dela, eu disse. Ela sabe quem vocês são agora. Ela sabe o que vocês fizeram. E sabe que vocês estão aqui. Se ela quiser conhecê-los, a escolha é dela. Mas será nos termos dela, não nos seus. Nós perdemos tanto, disse minha mãe baixinho. Sim, concordei. Vocês perderam. E eu também. E Isabela também. Todos nós perdemos a família que poderíamos ter sido. Existe alguma chance de tentarmos construir algo novo? Perguntou meu pai. Considerei sua pergunta com cuidado. Eu nem sei, mas estou disposta a descobrir, sob certas condições. Que condições? Primeiro, vocês reconhecem o que fizeram. Não que cometeram um erro, mas que abandonaram sua filha quando ela mais precisava. Vocês assumem isso completamente. Ambos assentiram. Segundo, vocês entendem que reconquistar um lugar em nossas vidas é um privilégio que terão que ganhar todos os dias através de suas ações, não de suas palavras. Nós entendemos, disse meu pai. E, finalmente, vocês entendem que isto não é sobre vocês. Não é sobre sua culpa ou seu arrependimento. É sobre Isabela e eu e o que precisamos para curar e seguir em frente. Faremos o que for preciso, disse minha mãe. Passaremos o resto de nossas vidas tentando compensar o que fizemos. Vocês não podem compensar, eu disse. O que está feito, está feito. Mas vocês podem escolher ser pessoas diferentes daqui para frente. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a Isabela. Preciso falar com a Isabela, eu disse. E então, se ela estiver disposta, talvez todos nós possamos descobrir o que vem a seguir. Abri a porta do escritório e chamei Isabela. Ela se aproximou com cautela. Mãe? Disse ela. Você está bem? Estou bem, eu disse. Melhor do que bem. Eu disse a eles quem eu sou. Ela assentiu. Depois olhou para meus pais com curiosidade e cautela. Então vocês são meus avós, disse ela. Sim, disse minha mãe baixinho. Nós somos. Aqueles que expulsaram minha mãe quando ela estava grávida de mim. Sim, disse meu pai. Nós fizemos isso. E sentimos muito. Isabela os estudou por um momento. Sentir muito não conserta o que vocês fizeram, disse ela finalmente. Mas é um começo. Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a resposta de Isabela nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre família, perdão e encontrar o caminho a seguir. Os meses seguintes foram hesitantes e estranhos. Meus pais continuaram trabalhando na loja, e Isabela começou a ter conversas curtas com eles, fazendo perguntas sobre suas vidas, seus interesses, seus arrependimentos. Ela foi cautelosa, mas justa, dando-lhes oportunidades de mostrar quem eram agora. Uma noite, Isabela veio até mim com um pedido. Eu quero jantar com eles, disse ela. Apenas nós 4. Quero ouvir a história deles, e quero que eles ouçam a minha. Então, marcamos o jantar para o domingo seguinte. Foi a primeira vez que meus pais estiveram em minha casa, a primeira vez que viram a vida que eu construí. O jantar foi estranho no início, mas gradualmente se tornou mais real à medida que Isabela começou a fazer perguntas. Contem-me sobre minha mãe quando ela tinha a minha idade, disse Isabela. Ela era muito parecida com você, disse minha mãe com cuidado. Inteligente, criativa, independente. Então, por que vocês a expulsaram? Perguntou Isabela diretamente. Porque estávamos com medo, disse meu pai finalmente. Estávamos com medo do que as pessoas pensariam, com medo de como seria difícil, com medo de mudar nossas vidas confortáveis. Então vocês escolheram o conforto em vez da filha de vocês, disse Isabela. Sim, disse minha mãe baixinho. Nós escolhemos. E foi a pior decisão que já tomamos. O que vocês fariam de diferente?
perguntou Isabela. Tudo, disse meu pai. Nós a teríamos apoiado, ajudado, amado durante tudo. Teríamos estado lá para você também. Mas vocês não podem voltar e mudar isso. Não, disse minha mãe. Não podemos. Tudo o que podemos fazer é tentar ser melhores agora. Vocês vão ser melhores? Perguntou Isabela. Nós vamos tentar, disse meu pai. Todos os dias, vamos tentar ser o tipo de pessoa que merece estar em suas vidas. Quando meus pais estavam saindo, minha mãe parou na porta. Obrigada, ela me disse, por nos dar esta chance. Não me agradeça ainda, eu disse. Isto é apenas o começo. Durante o ano seguinte, algo notável começou a acontecer. Lenta e cuidadosamente, começamos a construir algo que se assemelhava a uma família. Não a família tradicional que já fomos, mas algo novo. Algo mais forte porque foi construído na honestidade e na escolha, em vez da obrigação. Meus pais se provaram dia após dia. Eles trabalharam duro, respeitaram meus limites e gradualmente conquistaram a confiança de Isabela. Eles nem tentaram apressar o processo ou exigir um perdão que não haviam conquistado. Eles simplesmente apareceram, de forma consistente e humilde. Isabela, com sua sabedoria e resiliência herdadas, deu-lhes oportunidades, sem nunca esquecer as lições de seus fracassos passados. Ela era calorosa, mas cautelosa, amorosa, mas protegida. E eu? Encontrei-me abandonando uma raiva que carreguei por tanto tempo que havia esquecido o quão pesada ela era. Não porque meus pais merecessem perdão, mas porque eu merecia paz. 2 anos depois daquele dia no meu escritório, estávamos reunidos para o 19º aniversário de Isabela. Ela havia sido aceita na faculdade de moda e estava se preparando para seu próximo capítulo. Eu tenho um anúncio a fazer, disse Isabela, erguendo sua taça. Eu decidi o que quero fazer depois da faculdade de moda. Todos nós a olhamos com expectativa. Eu quero voltar e expandir o negócio. Quero adicionar um programa que ajude jovens mães a aprenderem habilidades profissionais e forneça o apoio de que precisam para construir vidas estáveis. Senti lágrimas brotarem em meus olhos. Minha filha havia pegado a dor da minha história e a transformado em uma visão para ajudar os outros. O programa se chamaria Segundas Chances. Ela continuou. E seria nossa maneira de garantir que o que aconteceu com a mamãe nunca aconteça com mais ninguém, se pudermos ajudar. Meus pais também estavam chorando, entendendo que sua neta havia encontrado uma maneira de transformar o fracasso deles em algo bonito. Gostaríamos de ajudar se você nos permitir, disse minha mãe. Isabela olhou para mim, e eu assenti. Acho que seria perfeito, disse Isabela. Obrigada por ficar comigo durante toda esta jornada. Se esta história te emocionou, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se no meu canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Quando olho para trás, para aquele dia em que meus pais entraram no meu escritório, percebo que não eram apenas eles pedindo uma segunda chance. Éramos todos nós, pedindo a chance de escrever um final diferente para nossa história. A assustada adolescente de 17 anos que foi expulsa tornou-se uma mulher que podia oferecer emprego às pessoas que a abandonaram. Os pais que escolheram o medo em vez do amor tornaram-se avós que escolheram a coragem em vez do conforto. A filha que nunca conheceu seus avós tornou-se a ponte entre a dor do passado e a cura futura. Nós não tivemos nosso felizes para sempre. Tivemos algo melhor. Tivemos nossa escolha de começar de novo. E às vezes, esse é o final mais poderoso de todos. Se você acredita no poder das segundas chances, por favor, curta este vídeo e se inscreva para mais histórias sobre resiliência, perdão e as famílias que escolhemos construir. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo.